Bora lá, pessoal, para a nossa aula de lançamento oblíquo, parte 2. Parte 1 da nossa aula tratou basicamente sobre a obtenção das principais equações acerca desse movimento. Foi uma aula mais matemática, né? Onde eu te mostrei como deduzir, né, as principais equações. Ali também nós tiramos algumas conclusões conceituais, né? Mas foi uma aula de apelo mais matemático. A aula de hoje ela tem um apelo mais conceitual. Eu vou te ensinar aqui a tecer conclusões conceituais teóricas sobre o lançamento oblíquo, tá? Claro que também a partir das equações que regem esse movimento, mas eu vou te mostrar um atalho, tá? E você vai ver que esse atalho é muito importante, tá certo? Então, bora lá. Lançamento oblíquo, parte 2. Bem, a gente começa discutindo aqui a questão da altura máxima, tá? Do que depende a tal altura máxima? Lembremos do princípio da independência dos movimentos. É o primeiro passo. Você deve lembrar que se você lança um corpo para cima com o mesmo v0y de um corpo lançado obliquamente, os dois atingem a mesma altura. Princípio da independência dos movimentos de Galileu. Isso me permite, né, trabalhar o movimento ao longo de y como um movimento retilíneo uniformemente variado. E, de fato, né, a projeção do lançamento oblíquo em y é um movimento uniformemente variado. E, por isso, você pode, então, utilizar, né, as três equações desse movimento para discutir o que está acontecendo ao longo de y. Primeira equação, a equação de y como função do tempo. Olha, lembrando que esse negativo está aqui por causa do referencial que eu estou adotando, tá? E é recomendável você fazer isso no lançamento oblíquo. Adotar o eixo y crescente para cima. E aí, como a gravidade é um vetor vertical para baixo, ela fica contrário a tal referencial, por isso, valor negativo para g, tá certo? Bem, outra equação disponível, né, é a equação que mostra como é que a velocidade em y muda no tempo. E, por fim, a tal equação de Torricelli, né, aquela equação independente do tempo. Ótimo. Então, sobre a altura máxima, né, eu posso recorrer a qual delas para chegar a tal conclusão? Bem, você poderia utilizar a primeira, mas eu quero usar a Torricelli para te mostrar o tal atalho, né, que eu falei lá no início. Se você começa a desenvolver por Torricelli, então você tem que a velocidade em y ao quadrado lá na altura máxima é igual à velocidade inicial em y lá no momento do lançamento, está aqui, menos 2gh. Bem, só que na altura máxima, né, a gente falou muito sobre isso na aula passada, o Vy aqui é zero, né? Não tem Vy nesse ponto, tem Vx, Vy não. Então, se isso é zero, olha só, zero, V0y² menos 2gh. Isola a altura, né? Você vai ter, então, que a altura máxima passa esse termo para o outro lado, ele vem positivo, e aí o 2g passa a dividir 1. Diz tal resultado, então, que a altura máxima é V0y² sobre 2g. Olha, na aula passada eu cheguei nesse resultado também, só que eu desenvolvi, né, isso daqui. Nós sabíamos quem que é V0y, então, como eu disse, na aula passada tinha a intenção de te mostrar o desenvolvimento das equações. Aqui não, aqui eu quero te mostrar outra coisa. O que eu quero te mostrar? Que a altura máxima depende só do V0y. Tá? Então, entenda isso aí. Se num lançamento oblíquo dois corpos têm o mesmo V0y, qual que é a implicação disso? Eles vão atingir a mesma altura. E tá vendo? Você não teve que tirar uma equação nova. Isso saiu lá das equações que você já sabe lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos repetir? Dois corpos que são lançados obliquamente. Se eles têm o mesmo V0y, fato, eles vão atingir a mesma altura. Bora lá para a segunda discussão conceitual? Ah, tá. E lembrando, tá? Eu havia, né, comentado isso. O tal V0y, se você quiser substituir, não é a nossa intenção aqui agora, tá? Isso foi feito na aula parte 1. O V0y inicial é V0 lançamento, esse V0 aqui, seno do ângulo de lançamento. Beleza? Mas o principal é discutir isso daqui. Então, agora sim, bora lá para discutir sobre o tempo de subida.
Para falar do tempo de subida, o tempo que demora para subir, vou de novo lançar mão do princípio da independência. Se eu lanço um corpo para cima com o mesmo v0y que um que é lançado obliquamente, os dois vão atingir a mesma altura, logo ficarão o mesmo tempo no ar. Tá? Então eu posso utilizar ou a primeira ou a segunda. Né? Essa aqui não tem tempo envolvido, então para discutir tempo, o Torricelli não serve. Né? Ou usa a primeira ou usa a segunda. Eu vou escolher usar a segunda, como eu estou te dizendo, eu estou te ensinando atalhos, tá? E veja, é meio que coincidente, né? Atalhos com as equações mais curtas, né? Então vamos lá? Olha, Vy final é igual a V0y menos gt. Por que a equação da velocidade é tão útil? Porque lá no ponto mais alto da trajetória, uma coisa é zero, né? Que é o Vy final. Então, por isso ela é tão importante. Outra coisa, por que aqui eu vou falar do tempo de subida? Porque eu estou tomando que o Vy aqui em cima é zero, tá? Então, eu estou analisando só a subida, beleza? O que é recomendado também em certas resoluções. Então, isso é zero. Isso aqui, então, conserva, menos aqui, ó, especifiquei tempo de subida e não tempo de voo, né? O tempo de voo é isso tudo aqui. Então, olha só do que depende o tempo de subida. O tempo de subida, se você quiser calculá-lo, por exemplo, né, você pode ir por aqui. Tem aquela outra equação da aula 1. O tempo de subida é V0y sobre gravidade. Bem, o que eu estou te mostrando? Que dois corpos permanecem o mesmo tempo no ar se eles têm o mesmo V0y, como eu disse lá no início. Mas tem uma outra coisa aqui bem mais importante para te contar. No slide anterior, nós chegamos à conclusão que atinge a mesma altura os corpos que têm mesmo V0y. E agora eu estou te contando que tem mesmo tempo de subida se tem o mesmo V0y. Então, qual que é a implicação final disso? Corpos que atingem a mesma altura permanecem o mesmo tempo no ar. Não pode esquecer isso, tá? Vou repetir, olha. Corpos que atingem a mesma altura, independentemente se o alcance é igual ou não, tá? Atingiu a mesma altura, ficou o mesmo tempo no ar, tá certo? E a gente vai discutir isso dentro de um exercício também. E o alcance, hein? Bora lá falar do alcance, da distância ao longo de x? Bem, para falar da distância ao longo de x, a gente fala da projeção desse movimento, né, ao longo desse eixo. O eixo que não tem aceleração. Bem, então, né, o eixo que não tem aceleração deve ser tratado, a projeção dele deve ser tratada como um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? Bem, qual que é a única equação do MRU? X é igual a x0 mais velocidade ao longo de x vezes o tempo, olha aqui, tempo de voo. Tá certo, pessoal? Porque agora eu quero saber que x é esse. Então, é o tempo total no ar. Lembrando que o tempo de voo é o tempo de subida vezes 2. Tá bom? Bem, olha, uma dica aqui, tá? Tanto para x quanto para y, aqui você toma como zero. Tá? Então, isso aqui vai fazer pouca diferença na prática para você. Bem, o x final a gente costuma chamar de alcance. Então, o alcance final x, isso é zero, é o v0x vezes o tempo de voo, tá certo? Então, fácil, só estou relembrando aqui como é que você calcula o alcance. E aí, eu discuti também essa equação na aula passada. Eu preciso saber quem é o v0x, porque normalmente o exercício não vai te dar, tá? Nem v0x, nem v0y. Por isso que não são equações que você aplica direto. São equações para você tirar resultados conceituais. Eu tenho que calcular? Eu te ensinei na aula 1. Tem que calcular, vai lá, pega o V0x e joga aqui dentro. V0x é V0 né, grandão, V0 maiúsculo, cosseno de θ. Bem, para te mostrar duas coisas. Do que depende o alcance? De dois fatores. O quão longe o corpo vai, né, vai depender da velocidade em x, o v0x, e do tempo de voo, tá certo? Então, bora lá falar de um exercício para a gente ver, né, como é que isso pode cair dentro de um exercício. Né, e pode ser embaraçoso se você não sabe o que eu acabei de te mostrar. Mas se você sabe, olha só como fica fácil. Então, bora lá. Olha, essa figura aqui remete a uma questão de 2006 da UFMG, tá? Uma questão de lançamento oblíquo, que trata de uma análise conceitual. Eu vou estender, tá, a discussão da questão
Lá a questão perguntava sobre o tempo de permanência no ar das 3 bolas aí que foram chutadas por essa menina. Aqui eu vou discutir além, tá? Então, eu vou tentar responder 3 perguntas. A primeira delas está aqui, ó. Qual das bolas permaneceu mais tempo no ar? Tá? Então, eu quero saber quem ficou no ar mais tempo. Tá. Segunda pergunta. Qual delas possui, no momento do chute, maior velocidade em y? Tá? Ou seja, qual delas tem maior componente Vy, V0y, lá no momento do chute? E, por fim, eu quero saber qual delas possui maior velocidade em x. Tá certo? Professor, mas não tem nenhuma informação numérica? Vai dar para responder as 3 perguntas com segurança? Vai, tá? Então é isso que eu estou querendo com a aula de hoje, tá bom? Então, bora lá para discutir a primeira pergunta. Então tá, qual delas permaneceu mais tempo no ar? Bem, eu acabei de te mostrar, né, que o tempo para subir depende só do V0y. Lembrando, pessoal, que o tempo que demora para subir é o tempo que demora para descer, né? Se eu tiro conclusão para o tempo de subida, obviamente eu estou tirando conclusão para o tempo de voo, para o movimento simétrico, né? Para o movimento completo, isso é uma verdade. Então, olha, o tempo de subida só depende do V0y. E o V0y define a altura. Logo, né, a conclusão aqui é perceber o seguinte, tá? Aquelas duas P e R que atingiram a mesma altura, ó, se é a mesma altura, é mesmo V0y. Se é mesmo V0y, é mesmo tempo de subida. E a outra conclusão é que quem tem maior altura máxima tem que ter tido maior V0y. E se alguém tem V0y maior, permanece mais tempo no ar. Tá vendo como é que é fácil? Né? Então, é trivial a resposta? Não. Mas é fácil tecer tais conclusões? É. São as equações do MR e o V. Tá? Então, conclusão. A bola Q permaneceu mais tempo no ar por um motivo simples. Porque ela atingiu uma altura maior. Tá? Só depende disso, professor? Não tem que levar em conta o alcance? Não. Para falar de tempo no ar, é a altura que você olha. Tá? Ficou mais tempo no ar, então atingiu a altura maior e vice-versa. Agora, veja bem, as bolinhas P e R, né? Elas atingem mesma altura. Se é mesma altura, mesmo tempo. Tá certo? Então, para as bolinhas P e R, elas ficam no ar o mesmo intervalo de tempo. Fácil, né? Ok. Então, agora vamos lá para a nossa segunda pergunta. Olha, a segunda pergunta era, qual delas possui, no momento do chute, maior velocidade em y? Aparentemente, se olha para cá, não é um troço tão trivial de responder, né? Qual delas possui V0y maior? Mas é fácil, olha bem. De novo, né? Olha aqui esse resultado, né? Muito importante. Nós concluímos que, né, a altura máxima depende do V0y. Então, pronto, chegamos à conclusão. Tá? O V0y de Q é maior, porque a altura máxima de Q é maior. E o V0y de P e R, né, são iguais. Então, está aqui, ó, fácil, observação direta. Tá? É aquela questão que você não gasta aí 30 segundos para resolver. Né? Você, né, que está estudando aí na quarentena, está tentando tirar dúvidas, né? Ou seja, os alunos do top, todos eles. Né? Então, olha, V0y de Q é maior que V0y de P, né? Esse V0y é maior do que esse V0y, mas este V0y é igual a este V0y. E a última pergunta, tá? A última pergunta era sobre qual, né, delas tem maior V0x. Então, bora lá para tirar a tal resposta. Bem, pessoal, por fim, é hora de discutir qual delas possui, no momento do chute, maior componente de velocidade em x. Tá certo? Olha, para que a conclusão seja segura, o ideal é que eu compare duas a duas bolas que apresentem aspectos em comum. Como assim, professor? Não é recomendável eu começar por Q e R, porque, olha, Q e R, as alturas são diferentes e os alcances são diferentes. Então, a conclusão aqui, para mim, é muito difícil. Agora, veja, quando eu penso nas bolinhas Q e P, olha, elas têm uma coisa em comum, que é o alcance.
As bolinhas P e R têm uma coisa em comum, que é a mesma altura, tá? Então, fica aí a dica não só para este caso, mas para a física como num geral, tá? Se você vai analisar partes de um sistema, procure comparar partes que apresentem aspectos constantes, que apresentem aspectos em comum, tá? Porque isso aí vai tornar a sua análise bem mais simples, bem mais óbvia, bem mais fácil, tá bom? Então fica aí a dica. Então, dito isso, eu começo comparando Q com P, e depois eu passo para a comparação de P com R, tudo bem? Ótimo! Então, começando com Q e P. Quando eu olho para P e Q, eu vejo o mesmo alcance, né? E eu posso ser levado a pensar que, como o alcance foi o mesmo, o V0x, né, a velocidade medida em x, deve ter sido a mesma, e não é, tá? O V0x é diferente. A gente quer entender aqui por que é diferente e qual, né, das duas tem maior V0x, tá, pessoal? Tá, para chegar em tal resultado, a primeira coisa é lembrar do tempo de voo das três, né? Olha, quem tem maior tempo de voo é quem atingiu maior altura, né? Então, por isso, o tempo de Q é maior. Já as bolinhas P e R, mesmo tempo, porque a altura é a mesma, tá? Mas eu estou interessado nessa primeira parte aqui, tá bom? E alcance, hein? Como é que a gente tira o alcance, que é a distância ao longo de x? O alcance é o V0x vezes o tempo de voo, tá? Então, se eu isolar o tempo de voo nesta relação, eu obtenho que tempo de voo é alcance sobre V0x, tá? Eu quis que a equação ficasse desse modo, por quê? Porque, olha, para um mesmo alcance, eu consigo enxergar que tempo de voo e V0x são grandezas inversamente proporcionais. Isso para um mesmo alcance, tá? Então, ó, se A é igual, tempo de voo e V0x são inversamente proporcionais. E você vai ver que isso é um pouco óbvio, tá? Então, aquela bolinha que ficou menos tempo no ar, aquele projétil, né, que ficou menos tempo no ar, é o que vai ter maior V0x. Logo, para as bolinhas Q e P, vale tal relação. O V0x de P é maior que o V0x de Q. Vamos ver que isso faz sentido? Olha só, P e Q têm mesmo alcance, né? Só que a bolinha Q ela ficou mais tempo no ar. A bolinha P, para compensar, né, o menor tempo no ar e ainda assim obter mesmo alcance, o que ela tem que ter de maior? Um maior V0x, tá certo? Bem, agora a gente quer comparar P com R, né? As duas que têm mesma altura e que, consequentemente, permanecem o mesmo tempo no ar. Agora sim, né? Para o mesmo tempo no ar, então se isso aqui agora é a minha constante, né? Alcance e V0x são grandezas diretamente proporcionais. Agora sim, ficou o mesmo tempo no ar? O que vai definir quem vai mais longe? Claro, quem tem maior V0x, né? E como a bolinha R foi mais longe, então logo eu posso afirmar que o V0xr é maior que o V0xp, tá? E agora juntando este resultado com este, né? Ó, a bolinha R tem maior V0x que a bolinha P, mas a bolinha P tem maior V0x que a Q. Logo, né, o resultado final é que V0xr é maior que V0xp, que por sua vez é maior que V0x de Q. Tá certo? Então, aí uma discussão puramente conceitual de um bom exercício, tá? Um exercício bem formulado, mas que aparece hora ou outra, tá, pessoal? Então, dê uma atenção para o que foi discutido aqui, porque vai ser importante. Bora lá para o nosso próximo tópico? Bem, pessoal, aqui um tópico mais matemático, tá? Eu diria que o que eu vou discutir aqui é mais útil para aquele pessoal que vai tentar vestibular militar, tá? O contexto é o seguinte, um exercício pode te pedir para que valor de x você atinge, por exemplo, uma altura de 480 metros, tá? E veja que são dois, né? Tem dois valores em x que o projétil estará a 480 metros. Isso para balística é muito importante, tá? Por isso que é comum cair em vestibular militar, tá? Então, bora lá para a gente aprender a obter o y em função do x, tá certo? Bem, para a gente chegar
nessa tal equação, né, que descreve a trajetória. Veja que agora eu não estou falando de equações temporais, tá? Que é medir y como função do tempo ou x como função do tempo, tá? Mas o caminho é por aí, né? A gente começa com as equações temporais. A equação temporal da posição, né, em y é y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt2, né? Movimento uniformemente variado. Negativo porque é de subida, tá? Esse é o referencial, tá, pessoal? Recomendado. E em x é igual a x0 mais v0x vezes tempo de voo, tá certo? Bem, aqui também seria o tempo de voo, tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho que sumir com o t daqui, tá? Porque eu não quero uma equação em função do tempo. Eu quero uma equação que descreva y como função da posição x, tá? Então, o caminho é meio trivial. Eu vou isolar o tempo aqui e substituí-lo aqui, tá? Então, bora lá? Primeira coisa, né? O y0 vale 0. Tá. Agora, ó, quem é v0y? Ó, acompanha aqui no quadrinho verde. Quem é v0y? Lá da primeira aula. v0y é v0, v0zão, né? V maiúsculo, v0 de lançamento, seno do ângulo. Tá. E quem é o tempo? Olha, o tempo é fácil, tá? Isso é zero, tá? O x0 é zero. Então, quem que é o tempo de voo? É o x dividido por v0x, né? Isso que está multiplicando passa dividindo, tá? Ok, então substituir o tempo. Ó, substituir aqui, menos meio de g, conserva, né, o meio de g. E agora tempo de novo, tempo de voo, tá? Tempo de voo, né? Lembrando, de novo, isso é zero. O v0x que está multiplicando passa a dividir, tá? Então, agora é só desenvolver isso aqui. Bem, esse zero vai sumir daqui, então vai ficar v0 seno de θ, tá? Substituir quem é v0x, tá? É v0 cosseno de θ, tá? Então, v0 cosseno, v0x. Menos meio de g, o x aqui, de novo, v0 cosseno, tá? Então, veja, né? Aquelas equações para obter v0x e v0y, você vai usar a todo momento, tá? E agora desenvolver isso daqui de novo. Bora lá, então. Ó, esse v0 com esse v0, né, simplifica. Então, fica, ó, seno sobre cosseno, tangente. Ó, de novo, seno sobre cosseno, tangente, e o x fica. Menos, tá? Aqui vai dar x quadrado, ó, x ao quadrado. Está aqui o x ao quadrado. O g ficou aqui, e aí o 2 aqui passou multiplicando esse termo todo, mas esse termo todo está ao quadrado, tá, pessoal? Então, ó, v0 quadrado está aqui, o 2 está aqui, o g, né, o g daqui está aqui, e o x quadrado está aqui fora. E o cosseno ao quadrado, tá? Bem, olha só para isso aqui. Então, para o pessoal aí do vestibular militar, um exercício pode pedir, dentro das alternativas, alternativa A, B, C, D ou E, marque a alternativa que contém a equação correta da trajetória. Bem, quem é o valor constante aqui, né, que multiplica x, que é o b, né, da nossa função do segundo grau? É a tangente desse ângulo. Olha aqui, tangente desse ângulo, tá? Isso não é um resultado tão trivial lá no início, né? E quem é esse termo aqui? Olha, aqui é o a da nossa função do segundo grau. É isso mesmo, pessoal. A trajetória é uma parábola, tá? Veja, olha, isto é uma função do segundo grau. Y em função de x. A tangente de θ é o b e esse termo todo é o a. E veja como faz sentido. Olha, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Voltada para baixo. E o a, então, consequentemente, deveria ser, de fato, negativo, tá? Então, quer montar a equação de trajetória? Y é igual a bx menos ax2. O c é zero. Ó, por que o c é zero? Lembra lá na matemática, né? O c é zero, porque a parábola começa nesse ponto 0, 0. Ótimo. Quem é o b? Tangente desse ângulo. Quem é o a? É g sobre 2v0 quadrado cosseno quadrado de θ. Pronto, tá? Então, equação importante, é uma análise mais matemática, mas pode cair, tá certo? Então, bora lá para a nossa última discussão.
Bem, pessoal, gostaria de finalizar com vocês falando do alcance para ângulos complementares, tá? Então, o que a figura está nos mostrando? Primeiro, que para uma tal velocidade de lançamento, então isso aqui é o mesmo projétil lançado de 5 maneiras diferentes, ou seja, para ângulos diferentes, em lançamentos oblíquos, tá? Então você mantém a velocidade, só muda o ângulo. Primeira coisa, a figura está me mostrando que eu consigo maior alcance para o ângulo de 45 graus. Isso eu havia discutido na parte 1 da nossa aula, né? Mas eu vou relembrar aqui. Eu obtive este resultado aqui com vocês, né? Como é que você pode calcular o alcance? Um alcance qualquer, tá, pessoal? Isso aqui é para cálculo de um alcance qualquer. Depende da velocidade inicial ao quadrado e do seno de 2θ. Tá. Bem, por que para 45 graus o alcance é máximo? A função seno, né, de 0 a 90, ela tem mínimo valendo 0 e máximo valendo 1. Entre esses valores são decimais. Então, se eu botar um decimal aqui, é óbvio que o meu alcance vai ser minimizado. É óbvio que esse alcance ele tem o seu máximo quando isso dá 1, e não quando isso é um decimal. E quando é que o seno de um ângulo dá 1? Quando o arco todo é 90. Mas para o arco todo ser 90, θ tem que ser 45, né? Porque 2 vezes 45 dá 90, e o seno de 90 é 1. Tá? A condição, então, de alcance máximo remete a uma equação simples. Você quer calcular o x máximo? É v0² sobre g. Ah, professor, cadê o seno? Não, isso aqui é para o alcance qualquer. Porque quando x é máximo, isso vale 1. Se vale 1, então basta você pegar v0² e dividir pela gravidade. Tá? Então, resultado bastante importante. Agora eu quero destacar o seguinte. Se você lançar com 15 graus ou com 75 graus para um mesmo V0, vai chegar no mesmo x. O alcance é o mesmo. Tá? Então, aqui eu estou falando de lançamento de ângulos complementares, né? Porque 15 mais 75 dá 90. Agora, por que isso acontece? Aí eu preciso lembrar agora de ângulos suplementares. Tá. Veja bem, se eu estou abordando a questão do alcance, e esse não é o alcance máximo, né? Então eu vou usar tal expressão. Se eu usar para 15 graus, quanto é 2 vezes 15? 30 graus. Se eu botar 75, quanto é 2 vezes 75? 150. Quanto dá 150 mais 30? 180. Tá? Então, sempre que você botar aqui dois ângulos que são complementares, tipo 15 e 75, na verdade, você vai estar tratando de seno de ângulos suplementares. Tá? E o que eu sei de ângulos suplementares? Se α mais beta dá 180, né? Tipo, dobro de 15 com o dobro de 75. Né? Repetindo, dobro de 15, 30. Dobro de 75, 150. 150 mais 15 dá 180. Se dois ângulos dão 180 graus, logo os seus senos são iguais. Ora, pessoal, se o seno é igual, o alcance tem que ser o mesmo, já que a velocidade de lançamento é a mesma. Bora para mais um aqui? 30 e 60. 30 mais 60 dá 90, mas o dobro de 30 é 60. E o dobro de 60 é 120. Quanto é 120 mais 60? É 180 graus. Né? Então, logo, o seno de 2 vezes 60 é a mesma coisa que o seno de 2 vezes 30. Logo, se os senos são iguais, os alcances são iguais. Então, grava uma coisa aqui, memoriza uma coisa aí. Para lançamento de ângulos complementares, ângulos cuja soma, né, dá 90 graus, para um mesmo V0, o alcance é o mesmo. Beleza, pessoal? Então, termino aqui as principais considerações acerca do lançamento horizontal. Não perca a nossa aula de exercícios resolvidos. Tá? Lá a gente vai poder ampliar as discussões sobre tudo que foi feito aqui. Beleza? Então, até a próxima!